A chanceler alemã Angela Merkel é de longe a líder mais antiga da União Europeia. Ajudou os 27 a gerir a crise das migrações, a crise do euro e a crise da Covid-19. Mas qual é o seu verdadeiro legado europeu? Para discutir o tema, convidamos outro político europeu experiente, o ex-presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. Muito obrigada por estar connosco. É um prazer. Pode partilhar connosco alguns momentos memoráveis e inesquecíveis dos anos em que trabalharam juntos? É uma pessoa cheia de humor. Embora seja conhecida na Alemanha como uma pessoa realista e séria, estava sempre a imitar os colegas. Imitava-me também. Nunca o fez quando eu estava presente. Mas imitou Sarkozy, o Trump e outros políticos de uma forma maravilhosa. É uma verdadeira artista a esse nível. Lembra-se de algum conflito que possam ter tido no passado durante a série de crises? Houve momentos de confronto, sim. Conflitos, grandes discussões, principalmente sobre a Grécia, porque os alemães, e nomeadamente o grupo parlamentar de Merkel e a imprensa alemã, não respeitaram a dignidade do povo grego. Eu dizia-lhe que a Grécia era diferente da visão que ela tinha da Grécia. Foi capaz de a convencer? Não. Tentei. Consegui convencer outros líderes, principalmente o presidente francês, François Hollande, naquela altura, e o próprio ministro das Finanças alemão, Schäuble, que era um bom amigo e, já agora, é verdade seja dita, um político pró-europeu. Ele queria excluir a Grécia temporariamente da área do euro. Opus-me fortemente a essa ideia. Merkel não concordava com a ideia, mas nunca negou que podia ser útil. Mas no final, como ela refletia sobre os problemas numa perspectiva de futuro, considerou que essa ideia poderia causar problemas a outros níveis. Disse-nos que ela é pragmática, é descrita como tal. Qual foi a maior conquista de Merkel? E o maior fracasso? Penso que o maior fracasso foi a sua relutância durante a crise grega. Por causa das hesitações e da relutância dela, perdemos tempo. Podíamos ter ajudado a Grécia mais cedo. E para além da Grécia, qual foi o maior feito de Angela Merkel? A nível europeu, qual será o seu legado? O maior feito, a meu ver, foi o papel que Merkel desempenhou durante a crise dos refugiados em agosto e setembro de 2015. Merkel era totalmente contra a ideia de fechar a fronteira alemã entre a Áustria, o Tirol e a Baviera. Mais uma vez, ela abordou essa crise enorme com uma perspectiva de futuro. Estávamos sempre a falar ao telefone em agosto e setembro e encontrámos-nos muitas vezes. E ela disse-me: qual será a imagem da União Europeia para o mundo exterior e qual será a imagem da Alemanha para o mundo se fecharmos as fronteiras, se colocarmos o exército e a polícia na fronteira com a Áustria para rechaçar aquelas pessoas pobres? Havia muitas pessoas da Síria, do Afeganistão, de muitos países, pessoas pobres, pessoas desesperadas. E Merkel assumiu essa posição contra a maioria da opinião pública alemã e contra a maioria do seu próprio grupo parlamentar, a CDU. Um líder é alguém que consegue dizer não ao seu próprio partido. Merkel foi uma líder naquela fase. Sim, foi uma líder. Qual é o legado de Merkel na Europa? Merkel ancorou definitivamente a Alemanha na Europa. Deixou claro aos cidadãos alemães que a Europa faz parte da raison d'être alemã. Esse é o maior legado dela.
Depois de Merkel, não haverá um chanceler alemão que não seja pró-europeu. There will be no chancellor not being pro-European. Vamos falar do futuro. A Alemanha vai manter a liderança na Europa depois de Merkel? There is no German leadership in Europe. Não há uma liderança alemã na Europa. Essa é uma visão alemã partilhada pelos gregos e por muitos outros. Mas a União Europeia nunca foi um grupo de países liderado pela Alemanha. Isso não é verdade. A Alemanha tem um papel importante, é o maior país, a economia mais forte, o país com o maior número de vizinhos europeus. Por isso, a Alemanha deve cumprir o seu papel no centro do continente. A Alemanha está muito perto da Europa Central e Oriental. Por isso, tem um papel a desempenhar, quem quer que seja o chanceler da Alemanha. Mas Merkel desempenhou esse papel de uma forma muito cuidadosa e, devo dizer, sábia e inteligente, porque ouvia todos os países grandes, os países médios e os países mais pequenos. Quando fui primeiro-ministro, nunca tive a impressão de estar a ser tratado como uma espécie de negligência benigna. Não, não, não. Ela fazia-me sentir que eu era tão importante como o presidente dos Estados Unidos. E afinal, como será a Europa nos próximos anos, neste cenário global em mudança? O cenário global está a mudar, mas a União Europeia não está a mudar o suficiente. Não nos estamos a adaptar ao futuro, ao novo mundo que será necessário em 2030 ou 2040. E acho que o papel internacional da União Europeia deve ser mais importante, incluindo o papel internacional do euro, a nossa moeda comum. Não devemos ser demasiado modestos, mas também não devemos tentar dar lições ao mundo inteiro. É uma não-virtude da Europa. Em África ou na Ásia, dizemos-lhes como devem fazer as coisas. Eles não gostam disso. O papel da Europa não é dar lições, é liderar pelo exemplo. Temos líderes carismáticos para conduzir o barco? Não é certo. Veremos. Muito obrigada pela entrevista. Thank you.